Olá pessoal, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. Mais uma vez estamos aqui e hoje nós iremos trabalhar área e comprimento da circunferência. Antes de nós prosseguirmos com nossa aula, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal. Gostando da aula, deixe o seu joinha, deixe também seus comentários e sugestões. E compartilhe essa aula com quem você sabe que está estudando matemática. E acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Como já dissemos, hoje iremos trabalhar com a circunferência. Veja, como nós vamos trabalhar com área e comprimento, nós temos que relembrar alguns conceitos. Por exemplo, o que é perímetro de um polígono? O perímetro de um polígono é a soma de todos os seus lados. Veja que a circunferência não é um polígono e não tem lados. Logo, o seu perímetro é a medida do contorno, o qual chamamos de circunferência. E a área da circunferência é a medida da superfície interna. Então, veja, no caso desta circunferência que está aqui, na sua tela, o perímetro é esta linha preta que contorna toda a área cinza, enquanto que a área da nossa circunferência aqui é toda essa parte cinza, esta parte interna. Então, nós vamos chamar de C a circunferência e vamos definir o que é raio. Veja, o raio, no caso desta circunferência, é o segmento que vai do ponto D até o ponto E. Veja que o raio sai do centro da circunferência até este ponto E aqui. Pense aqui no raio da sua bicicleta. É a mesma coisa, veja que todo o raio da bicicleta sai do cubo da bicicleta, que é o centro da circunferência, e vai até a roda de ferro, que geometricamente seria a circunferência propriamente dizendo. Outro conceito importante para o qual devemos atentar é o conceito de diâmetro, que eu vou chamar de D maiúsculo. Veja que o diâmetro, no nosso caso aqui, é o segmento que vai do ponto F até o ponto E. Ou seja, sai daqui da beiradinha da circunferência, passa pelo centro e vai até a outra beiradinha, que é o ponto E. E daqui nós aprendemos uma relação importantíssima. O diâmetro é a soma de dois raios, ou raio mais raio. Podemos escrever também que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. E agora sim, as duas relações para o cálculo do comprimento e da área da circunferência. Veja, C é igual a 2 vezes o π vezes o r é a relação para nós calcularmos a medida da circunferência. E esta relaçãozinha aqui embaixo é a relação para calcularmos a área da circunferência. A área vai ser igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Neste ponto, você deve estar perguntando quanto vale o π? Bom, o π é um número irracional, então ele não tem um valor exato. Então, veja, o π seria semelhante a 3,14159 e vai até o infinito. Só que, normalmente, nós trabalhamos com π semelhante a 3,14 ou 3,1. Normalmente, o problema nos fornece o valor do π com o qual nós devemos trabalhar. Neste vídeo, iremos trabalhar com π é semelhante a 3,14. Para seu melhor entendimento, vamos resolver aqui alguns problemas.
Em nosso primeiro problema, nós lemos o seguinte: o diâmetro de uma circunferência mede 8 centímetros. Utilize π igual a 3,14 e determine o comprimento da circunferência. Veja, nesta letra A, ele está pedindo esta linha preta, que é o comprimento da circunferência. E sabemos da tela passada que a circunferência é igual a 2 vezes o valor do π vezes o raio. Veja, eu tenho que achar o raio. Como o diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio, eu vou ter que pegar o diâmetro, dividir por 2 e este será o meu raio. Portanto, o raio será 4. Significa que, saindo do centro da circunferência, eu tenho o raio igual a 4 centímetros. Então, a circunferência será igual a 2 vezes o 3,14 vezes o raio. Quem é o raio? O raio é 4. Então, a circunferência será igual. Veja, 2 vezes 4, 8. Então, fica 8 vezes 3,14. Então, a minha circunferência será igual ao resultado desta conta, 3,14 vezes 8, 25,12 centímetros. Este é o valor da circunferência. Prosseguindo agora com a área da circunferência. A área da circunferência, nós vimos na tela passada que a área da circunferência é igual ao valor do π vezes o valor do raio elevado ao quadrado. Então, a área da circunferência será igual a 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado. Como o raio é 4, será 4 elevado ao quadrado. A área da circunferência será igual a 3,14 vezes 16. E a área da nossa circunferência será o resultado desta conta aí. Então, vamos lá, 3,14 vezes 16, 50,24. Então, a área da circunferência será igual a 50,24, como é centímetros vezes centímetros? Centímetros elevado ao quadrado. Neste exemplo, nós lemos o seguinte: o contorno da figura abaixo representa uma pista de atletismo. Os trechos de A até B e de C até D são semicircunferências. Quantos metros aproximadamente o atleta terá percorrido após dar uma volta completa nessa pista? E pede para usarmos π é igual a 3,14. Veja, o que eu sei? Eu sei que de A até o ponto D eu tenho 136,5 metros. Então, do ponto B até o ponto C, temos também 136,5 metros. Eu preciso encontrar quantos metros tem esta semicircunferência. Aliás, se eu juntar esta semicircunferência com esta semicircunferência, eu terei uma circunferência inteira cujo raio mede 4 metros. Então, usando a formulinha para o cálculo da circunferência, C é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. E a circunferência será 2 vezes 4, 8, vezes o valor do π, que é 3,14. A circunferência será igual. Agora, fazendo esta conta aqui, 3,14 vezes 8. Temos que o resultado é 25,12 metros. Veja que 25,12 é a soma desta distância de D até C com esta distância aqui de A até B. Então, calculando aqui a resposta final, eu tenho que pegar
136,5, que é a distância de A até D, somar com a distância de B até C, que é 136,5 também, e depois somar com 25,12 metros. Então, para fazer essa soma, completo com zeros aqui, veja você que após uma volta completa, esse atleta terá percorrido 298,12 metros. Neste terceiro exemplo, nós lemos o seguinte: calcule a área da parte cinza, sabendo que o raio do círculo maior mede 6 centímetros e do círculo menor mede 3 centímetros. Veja você que o círculo menor tem raio 3 e o círculo maior tem raio 6. Então, vamos falar assim: a área maior, eu vou chamar de área 1, é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área 1 será igual a 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado. Da área maior será 6 ao quadrado. Então, a área 1 será igual a 3,14 vezes 36. Fazendo essa conta, obteremos 113,04 o quê? Centímetros quadrados. Agora, a área do círculo menor, que eu vou chamar de área 2, e é óbvio que a fórmula também é a mesma, porque estamos falando de área da circunferência, ou área do círculo. Então, a área 2 será igual a π vezes, o raio neste caso é 3 elevado ao quadrado. A área será igual a 3,14 vezes 9. E fazendo essa conta, temos que a área 2 é 28,26 centímetros quadrados. Veja que o problema pede a área cinza. Então, nós temos que fazer a área 1 menos a área 2. Vou fazer aqui do lado 103,04 menos 28,26. Temos que a área 1 menos a área 2 é 84,78 centímetros quadrados. Então, a resposta do meu problema é 84,78 centímetros quadrados. Essa é a área da parte cinza. Neste último exemplo, nós lemos o seguinte: medindo o comprimento de uma circunferência com barbante, obteve-se 94,2 centímetros. Qual a medida do raio e do diâmetro desta circunferência? Veja, a formulinha C é igual a 2 vezes o π vezes o r pode ser usada aqui. E aqui nós podemos substituir a circunferência, ou o C, por 94,2. E aqui, 2 vezes o π, o problema nos deu 3,14 vezes o raio. Lembrando que o raio é aquilo que queremos saber. 94,2, 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes o raio. Veja que nós temos aqui uma equação de primeiro grau. Este 6,28 está multiplicando, então ele vai dividir o 94,2. Então, temos 94,2, tem que ser dividido por 6,28. O resultado desta simpática conta será o valor do raio. E aqui eu vou fazer essa conta. Veja, eu tenho 94,2 que eu vou dividir por 6,28. Veja que aqui eu tenho uma casa à direita da vírgula e aqui eu tenho duas casas. Então, eu tenho que completar com o zero e aí eu posso cancelar a vírgula. Veja que eu posso pegar 942, dividir por 628, dá 1. E aí, eu coloco aqui 628 e faço a nossa conta de menos. 12 empresto, é lógico, 12 tira 8, 4.
3 tira 2, 1. 9 tira 6, 3. Abaixo aqui, este zero. Veja que aqui agora eu posso colocar um 5. 5 vezes 628, teremos 3.140 e vai restar zero. Então, o meu raio é 15. 15 o quê? 15 centímetros. E o diâmetro será igual 2 vezes o raio, ou 30 centímetros. Prontinho? Está terminado o meu problema. Está terminada essa nossa aula. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Até lá!